O Piauí tem a segunda maior taxa de suicídios do Brasil, o que aponta os dados do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo no estúdio do Jornal de Picos a psicóloga, a doutora Fábia Trisch. Doutora, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Obrigada, boa tarde para você também, obrigada pelo convite. Doutora, esse assunto, esse tema, infelizmente, ele é muito delicado às vezes para se tratar quando se fala sobre esse assunto. Mas a gente sabe que é importante a gente debater, a gente discutir, levar esse assunto para a comunidade, por exemplo, agora na hora do almoço. Quem não conhece alguém que infelizmente acabou tirando a própria vida, ou alguém que passa por um momento delicado, algum problema de depressão, problemas mentais, emocionais, e não adianta silenciar, não adianta às vezes colocar esse assunto embaixo do tapete. E eu pergunto para a senhora, doutora, existem estudos, por que é que o Piauí infelizmente ocupa essa margem, o que é que leva tantas pessoas ao adoecimento da alma, das emoções, da mente, e infelizmente acaba levando a pessoa a seguir por esse caminho. Pois é. Atualmente saiu um estudo, né, em parceria com a CVV, falando sobre os índices altíssimos de depressão e ansiedade, né? Geralmente eles estão concomitantes, assim, tanto a depressão como a ansiedade, né? E existem alguns estudos que também mostram que nós somos o país mais ansioso, assim, um dos, né? E, bom, mas como que esse público que hoje está aqui, né, nos ouvindo, pode identificar, né, esse transtorno e o que poderia fazer nesses casos, né? Então, assim, para a saúde mental, nós utilizamos um livro que se chama DSM, que é o Diagnóstico Manual de Sintomas e Transtornos. Esse manual, ele tem alguns sintomas que eu vou descrever aqui, né? Claro que são mais, assim. Mas, geralmente as pessoas que atravessam o processo depressivo, elas se sentem muito irritadas, muito tristes, né? Aí existem alterações no sono, alterações de humor, alterações de apetite. Então a gente percebe às vezes no consultório o paciente que repentinamente perdeu muito peso ou que, né, enfim, teve um aumento muito significativo. Uma perda também de coisas que a pessoa antigamente sentia muito prazer em fazer, né? Então, essas pessoas, elas vivem nesse momento em um nível de sofrimento muito grande. E em muitos momentos, as pessoas que estão atravessando, né, esse transtorno, elas não conseguem nem explicar o que elas estão passando, né? E aí é que começa, e eu respondo a tua pergunta em relação aos estigmas, né? Porque aí as pessoas que estão sofrendo, é tão confuso, porque a pessoa se sente culpada, né? A culpa por tudo, muita tristeza, ela não consegue explicar. E aí as pessoas também não conseguem entender, né? E aí vem os estigmas de que é bobagem, né? De que não precisa se preocupar. Mas aí, bom, como que a gente identifica? Porque assim, cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa. Eu trouxe o manual, né? Por uma validação científica, enfim. Mas cada pessoa vai reagir à sua forma. Eu já acompanhei casos de pacientes que às vezes tinha uma rotina muito caótica, né? Faziam muitas coisas, porque o estigma é sempre da pessoa que vai ficar lá no canto, no seu quarto, né? Que não vai ter energia para nada. E muitas pessoas, às vezes, têm uma vida muito agitada e ainda assim estão dentro desse sofrimento, né? E aí, bom, quais são os próximos passos? Essa identificação dos sintomas tem que perdurar por no mínimo 14 dias, né? Depois disso, a pessoa precisa procurar um acompanhamento psicológico, seja por serviços de saúde, né? Públicos, como também tem o CVV, que também é uma rede de apoio muito importante, né? E aí, dependendo do caso, a gente também volta
para a medicação, né? A medicação, ela também faz um papel importante junto com a psicoterapia. Então, seria um trabalho em conjunto, né? A medicação que ela vai ajudar e vai trabalhar na liberação hormonal, psíquica, cerebral, e a psicoterapia que vai ajudar nesse processo de daqui a pouco acompanhar esse paciente, né? Ajudá-lo no sentido de mergulhar mesmo nesse sofrimento para que ele possa atravessar, né? Costumo dizer que as pessoas que entram na depressão, elas saem de outra forma, né? Completamente diferente. Então, existe esse tipo de trabalho, né? E também o acompanhamento familiar, porque a gente sabe como é difícil, às vezes, da própria família poder acolher, entender, e às vezes a família também precisa de ajuda, né? E aí até um apelo que eu faço a quem está nos ouvindo, né? Se um familiar disser que está passando por um momento de sofrimento, né, que diga, olha, eu estou pensando em morrer, né, que a gente precisa falar sobre isso, vocês precisam fazer algo a respeito, não pode esperar. É a mesma coisa que dizer para uma pessoa que tem um problema cardiológico que ela precisa aguardar, né, que ela, enfim, pode ficar em casa. Não pode, né? Se ela está sentindo algum problema, ela precisa buscar um serviço urgentemente, porque é uma situação de grande risco, né? Doutora, e onde é que ela pode procurar esse serviço? Por exemplo, a gente sabe que às vezes um acompanhamento, sessões com uma psicóloga, terapia, um profissional da saúde que vai acompanhar, tratar, diagnosticar essa pessoa, gera um custo, né? E às vezes é uma população que às vezes está ali à margem da sociedade, que não dispõe de uma condição financeira para fazer esse tratamento. Mas o próprio Sistema Único de Saúde, ele oferece esse serviço através de uma rede de apoio. Quem está agora, nesse momento, acompanhando o Jornal de Picos e se identificou com a fala da senhora, mas não tem condição, às vezes, de ter um acompanhamento com uma psicóloga, num consultório, numa clínica. Onde é que essa pessoa pode buscar ajuda? Uhum. É no CAPS? É no CRAS? Onde é que essa pessoa deve ir? Uhum. Bom, no serviço público, né, no Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, existem a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, né, que aí faz todo esse aporte em relação ao cuidado à saúde mental. Então, em resumo, as pessoas podem buscar um pronto atendimento, uma unidade básica, né? Se a pessoa está em extrema situação de risco e que foi identificado, até um hospital, o local mais próximo, que, bom, a pessoa vai até lá, ela pode ser orientada, né, e acolhida, mas também existem outros serviços que aí não seriam dessa classificação tão urgente, né? Que aí, bom, seria o CAPS, o CRAS, né? Daqui a pouco o CRES, aí vai avaliar caso a caso. Mas em todas as cidades existem pelo menos um serviço de saúde que possa dar conta ou fazer essas orientações, né? Mas é possível que as pessoas consigam receber minimamente um cuidado do serviço público. Ao longo do ano, doutora, a gente tem várias campanhas, né? A gente tem um ano muito colorido, desde o Setembro Amarelo até o Janeiro Branco. Campanhas importantes para levar informação, como a gente está fazendo agora no horário do almoço, nesse horário nobre, levar informações para a população, porque é tendo informação que essa população ela vai se cuidar, ela vai se proteger. E eu pergunto para a senhora, dentro dessas campanhas, tanto do Setembro Amarelo como o Janeiro Branco e até mesmo agora, diante desses dados da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde também, muito se fala sobre falar, sobre não silenciar. E agora há pouco a senhora falava a respeito desse acolhimento que é importante a família fazer também e que às vezes a própria família não consegue lidar com essa situação. Realmente, desabafar, não calar, falar sobre esse assunto é um caminho importante a se seguir também? Com certeza, né? E geralmente as pessoas vão para terapia ou elas acreditam que é só uma conversa, né? Quando na verdade não.
A gente oferece, enquanto profissional, reflexões para essa pessoa, né? Juntos a gente encontra recursos para lidar tanto com o sofrimento que é interno, né? Como também externo. E também a gente trabalha muito com a rede de apoio dessa pessoa que está passando por essa situação, né? Então, sim, acho que falar, de fato, é a melhor escolha, né? O próprio Centro de Valorização à Vida, a senhora falava agora há pouco a respeito do CVV, é uma escuta. É você pegar o seu telefone, discar no número, do outro lado tem alguém que está ali para te ouvir, para te escutar, para você desabafar, falar o que é que está te angustiando, às vezes ficar em silêncio do outro lado, porque o silêncio já é um sinal também. Então, o próprio CVV, o Centro de Valorização à Vida, é esse gancho onde a gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora o que é que a gente está sentindo. Uhum. E é um serviço que ele funciona 24 horas, né? Então, você pode ligar a qualquer hora, vai ter alguém disponível ali, né, para poder ouvir. E, de fato, é o Centro de Valorização da Vida, né? Então, salva vidas. Só para você que está em casa, que você não conhecia, nunca tinha ouvido falar do Centro de Valorização à Vida, pessoal, CVV, você pode ligar do seu telefone, é só você discar 188, 188. 188, vai ter alguém do outro lado da linha, você pode ficar no seu sigilo, do outro lado também a pessoa vai ficar no sigilo dela, uma pessoa voluntária que está ali para se doar para você, para te escutar, para tentar compartilhar de alguma forma esse acolhimento para que você possa ficar bem, mas principalmente, como a doutora falava para a gente, procurar um psicólogo, um profissional da saúde que tem ali toda a expertise, a qualificação, o profissional que também vai te ajudar a você sair dessa situação. Doutora, eu queria agradecer a entrevista da senhora, eu acho que é um assunto importante, né? Eu acho que cada vez mais a gente deveria criar espaços de construção, de debate dentro da sociedade. Acho que até as próprias escolas também, ao longo do ano, têm suas campanhas, porque a gente sabe que cada vez mais cedo é importante a gente debater sobre esse assunto com os jovens, com os adolescentes também. Com certeza, e acho que é um assunto que não se esgota, né? Especialmente porque existe a depressão infantil, né? Alguns transtornos que têm comorbidades também que acabam desenvolvendo o transtorno depressivo. Às vezes as pessoas também não entendem por que daqui a pouco se encontram nessa situação, né? Mas aí existem aspectos sociais, emocionais, genéticos, né? Então, são muitas áreas que a gente precisa aí abordar e olhar com atenção e cuidado. Mas foi um prazer para mim também poder estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde para a senhora. Boa tarde para você também.